Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Lucas Querido, eu sou professor de Direito Tributário e hoje vou ajudá-los na preparação para o 33º exame da Ordem. Inicialmente, gostaria de parabenizá-los pela aprovação no primeiro exame e que agora, nessa segunda fase, vocês venham com bastante força, bastante garra, que nós vamos conseguir. Vocês vão ser aprovados, podem ter certeza disso, tá bom? Então, hoje, nós vamos começar analisando o 25º exame, que foi cobrado, salvo engano, em 2018. Nós vamos fazer uma leitura, eu vou até explicar para vocês como que vai ser o racional dessa aula. Nós vamos ler juntos aqui, eu já trouxe grifado para vocês, quais são os pontos importantes que nós precisamos observar para que a gente possa verificar qual é a peça, né? Descobrir qual é a peça que vai ser utilizada, bem como quais são os argumentos, né? Tanto de tese quanto pedido, se existe pedido preliminar ou não, nós devemos trazer nessa peça, beleza? Então vamos lá. José da Silva, servidor público da administração direta do Estado X, teve sua licença-prêmio convertida em pecúnia, dinheiro, uma vez que não foi possível gozá-la, por necessidade do serviço. Ao receber tal valor em seu contra-cheque, verificou que havia sido descontado na fonte o Imposto sobre Renda de Pessoa Física, que é o IRPF. Inconformado, o servidor propôs a ação contra o Estado X perante a terceira vara da Fazenda Pública da capital, juntando todos os documentos comprobatórios do desconto efetuado, a fim de obter a restituição do valor descontado. O magistrado estadual indeferiu de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, por afirmar que o Estado X era parte ilegítima para figurar no polo passivo de processo envolvendo imposto sobre a renda, tributo de competência da União. Como advogado, redige a peça prático-profissional adequada para tutelar o seu interesse no bojo deste mesmo processo, ciente que decorreram 10 dias desde a publicação da sentença. Fato muito importante. Então, pessoal, o que eu já fiz? Eu trouxe aqui as informações, né, eu grifei aqui pra gente as informações mais importantes nessa análise. Então, nós verificamos que o senhor José da Silva, ele é um servidor público da administração direta do Estado X. Beleza. Outro ponto muito importante, ele teve a sua licença-prêmio convertida em pecúnia. Ou seja, a licença-prêmio, como ele não conseguiu gozar da licença-prêmio por necessidade do serviço, certo? Ali na administração pública foi necessário que ele trabalhasse ao invés de gozar dessa licença-prêmio, eles pagam esse valor. Só que tem um ponto muito importante que eu vou até trazer mais para frente, mas já é interessante a gente conversar um pouco a respeito disso. Quando a licença-prêmio não é gozada pelo servidor, esse valor recebido em dinheiro por ele tem caráter indenizatório, tá? Então tenham isso em mente que a gente vai levar essa informação mais para frente e vocês vão entender a importância dela. Então a gente verificou que o Estado, no momento que realizou o pagamento dessa licença-prêmio que foi convertida em dinheiro, descontou o imposto de renda desse valor. Obviamente, José da Silva, verificando esse erro, entrou com uma ação, juntando já ao contra-cheque toda a documentação necessária para comprovar que efetivamente houve esse desconto, mas o juiz extinguiu, falando que, olha, eu nem vou analisar o mérito, eu vou extinguir de plano essa petição inicial, porque o Estado X, por se tratar de um Estado, ele não pode configurar o polo passivo de uma ação na qual está se discutindo um tributo de competência federal, ou seja, o imposto de renda, como a gente sabe, é de competência da União. Mas, nesse ponto, a gente vai verificar e, obviamente, comprovar isso ao longo da peça, de que sim, o Estado X tem competência, ele pode sim configurar, né, estar no polo passivo dessa ação. Então, outro ponto no final aqui é que já se passaram 10 dias. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, qual é a peça? Como que a gente vai identificar essa peça? Inicialmente, a gente verifica que houve uma sentença. O enunciado é bem claro para dizer que foi proferida uma sentença julgando improcedente a ação, certo? Julgou ali, indeferiu a petição inicial de plano. Então, contra a sentença, cabe qual recurso? Recurso de apelação, nesse caso, porque houve indeferimento da petição inicial. Eu trouxe aqui para vocês quais os artigos do Código de Processo Civil que embasam o porquê de ser apelação. Então aqui, o artigo 331 traz: indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultando ao juiz
no prazo de 5 dias retratar-se. Ou seja, pode até ocorrer, a partir do momento que houve a interposição do recurso de apelação, o juiz ele pode se retratar, ou seja, ele pode modificar essa sentença. Ele verifica que houve a interposição do recurso e fala, olha, nem precisa remeter, nem vou remeter esse recurso para o segundo grau, porque eu verifiquei que realmente eu me equivoquei, cometi um erro e vou me retratar. Ele pode fazer isso, mas não é obrigação dele. Ele não, necessariamente ele não tem que fazer isso em todos os casos. É uma opinião que o juiz ele pode se retratar ou não. Realmente ele vai verificar que o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, com o preparo recursal, vai verificar que todos os requisitos estão cumpridos, vai chamar a outra parte para contrarrazoar, né, que é uma resposta ao recurso de apelação, que no caso será apresentado pelo Estado X. Juntou tudo isso, ele remete automaticamente para o Tribunal de Justiça do Estado competente, certo? Então aqui eu trouxe também o artigo 485 que fala, o juiz não resolverá o mérito quando interposta a apelação em qualquer dos casos que trata o inciso. Então assim, mais um artigo que fundamenta o porquê do recurso de apelação. E por fim, o artigo 1009, que é o artigo base, né, todo mundo utiliza para a interposição do recurso de apelação, que ele é bem simples, da sentença cabe apelação, certo? Então, é uma sentença, a gente vai recorrer a essa sentença e o recurso cabível é o recurso de apelação, certo? Então, eu vou trazer aqui, pessoal, e eu gostaria até de explicar, antes de entrar nessa questão, eu vou trazer para vocês o que deve constar em cada fase, em cada parte da peça, então, do nosso recurso de apelação. E ao final dos slides, no final da nossa aula aqui, eu vou montar uma peça, eu vou elaborar uma peça com vocês, certo? Obviamente, eu vou trazer ali a parte mais simples, aquilo que vocês não podem deixar de colocar na sua peça, né? Sob pena de perder alguns pontos. Então, como a gente sabe muito bem, a peça ela vale 5 pontos na prova da OAB, nessa segunda fase. Então, cada pontinho que você conseguir, né, ou deixar de perder é muito importante. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Olha, o endereçamento, os fatos e a tempestividade. Então, inicialmente, a gente tem que se atentar muito a isso. O recurso de apelação, como se sabe, ele é interposto no primeiro grau. Então, a gente vai interpor o recurso de apelação perante a terceira vara da Fazenda Pública, certo? Podendo, igual eu disse para vocês, o juiz se retratar. Mas as razões recursais, ou seja, embora a gente faça ali no primeiro momento uma petiçãozinha de interposição, a razão recursal ela é feita ao tribunal, certo? Então nós vamos remeter ao tribunal. Então vamos lá, continuando. Aí outro ponto bem importante. A gente tem que trazer, depois que a gente endereçou ao Tribunal de Justiça do Estado, a gente traz de forma bem simples os fatos. O que aconteceu? Qual foi o problema, né, que causou a necessidade, que gerou a necessidade da interposição do recurso? A gente traz isso ali nos fatos. E por fim, também nesse período inicial da petição, a tempestividade. Como a gente verificou no enunciado, já passaram 10 dias desde a publicação da sentença de procedência, certo? E como se sabe, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 dias a contar da publicação da sentença, conforme previsto no artigo 1003. Então, a gente teria mais 5 dias para interpor esse recurso. Então, ele está tempestivo. Outro ponto muito importante. Passado ali o endereçamento, os fatos, a gente conseguiu trazer tudo isso bonitinho. O que a gente vai discutir agora? Um tópico preliminar, que é a legitimidade. Então, antes da gente entrar na análise do mérito, a gente precisa trazer no nosso recurso a questão da legitimidade. Porque a discussão, o juiz, quando ele teve ali, ele deu a improcedência da ação, ele nem chegou a analisar o mérito. Ele deu a improcedência de plano, analisando a petição inicial só na questão do quesito da legitimidade. Ele falou, olha, o Estado X não tem legitimidade para compor o polo passivo, por isso que eu estou extinguindo a ação. E é nisso que a gente vai recorrer. A gente vai trazer um tópico preliminar falando, não, juiz, né? Já trazendo agora até falando para o desembargador que vai analisar. Olha, está totalmente equivocado isso que você está trazendo. Ele tem legitimidade sim. E aí a gente traz aqui, ó. Embora o imposto de renda seja de competência da União, no caso de demanda para restituição do indébito, ou seja, houve ali foi retido, né, no momento desse pagamento para o servidor, foi retido indevidamente. Então, o próprio ente beneficiário da receita bruta oferida pela retenção
deve configurar o polo passivo, ou seja, o Estado X ele tem competência sim para configurar o polo passivo. E aqui a gente traz os artigos que fundamentam isso. O artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Ou seja, esse valor que é retido pelo Estado X, ele não é remetido à União Federal, ele fica retido, então ele passa a ser do Estado. Por isso sim, o Estado tem competência para configurar o polo passivo da ação. Outra coisa é a súmula do STJ 447, que traz: os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Então aqui, quando a gente traz essa informação da legitimidade no tópico preliminar, a gente já consegue afastar qualquer risco do juiz não analisar o mérito. A gente já fala, olha, tá aqui, desembargador, tá aqui, tribunal, tá aqui, certo? Então vamos lá agora para a questão do mérito, que é a tese. Nesse caso, é bem simples, vocês vão verificar que uma súmula do STJ já resolve a ação. Mas vamos lá. Pecúnia de licença-prêmio que não foi gozada em razão do serviço tem caráter indenizatório, como eu disse para vocês, motivo pelo qual não configura acréscimo patrimonial, não estando sujeito à incidência do imposto de renda. Como a gente sabe, o fato do gerador do imposto de renda é auferir renda, ou seja, tem que ocorrer um acréscimo patrimonial para que você que configure ali a necessidade da incidência do imposto de renda. E não é o caso. Então, a súmula 136 do STJ ela é bem clara, bem específica quanto a isso. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço, que é bem aquilo que foi trazido ali no enunciado, não está sujeito ao imposto de renda. Portanto, a retenção é indevida, devendo o Estado X ser condenado à restituição do valor do tributo indevidamente cobrado. Acabou. Esse é o mérito, muito simples. Então, você vê que quem é a FGV, no momento que traz ali essa questão, ela quer verificar se você sabe a quem remeter, então você tem que saber que você primeiro apresenta ela em primeiro grau, o recurso é interposto em primeiro grau, mas você pede a remessa dele ao Tribunal de Justiça, que é quem é competente para analisar o recurso. Você tem que trazer a questão da preliminar, onde você já consegue sanar o problema da ilegitimidade, que é um ponto que foi crucial na primeira instância, que foi o que gerou a improcedência da ação. Depois, bem tranquilo, a gente traz do mérito. Por fim, eu gosto de trazer, eu até trouxe aqui para vocês, os pedidos, bem simples em tópicos, que seriam que seja afastada a ilegitimidade do Estado X, tópico preliminar. Ocorra o julgamento antecipado. Por quê, pessoal? Você lembra que quando o seu José entrou com a ação no primeiro grau, lá no enunciado diz que ele já trouxe todos os documentos, todas as provas que comprovem que houve ali a retenção indevida, o contra-cheque, ele juntou a documentação. Então, quando isso ocorre, a gente já pede que, logo após a apresentação das contrarrazões pelo apelado, que no caso é o Estado X, já possa ocorrer o julgamento, seja um julgamento mais antecipado. Você pode pedir isso, porque já existem provas. Não há necessidade de dilação probatória, ou seja, não tem por que o desembargador, o tribunal, virar e falar, olha, eu quero que vocês provem, tragam mais provas aos autos. Não precisa, as provas já estão lá. É bem simples a análise das provas para chegar numa conclusão. Que o julgamento ocorra de forma monocrática pelo relator. Isso também emprega celeridade processual. Por quê? Como a gente verificou, existe uma súmula do STJ, que é a 136, que ela foi confrontada, ela foi afrontada, me desculpe. Ou seja, existe uma súmula e ela não foi respeitada pelo juízo. Que traz aí a questão de não incidir o imposto de renda sobre o pagamento em pecúnia de licença-prêmio. Então, é mais um ponto para a gente pedir que seja analisado de forma monocrática pelo relator. E por último, a gente pede, obviamente, nós ainda como advogados, nós pedimos que o apelado seja condenado à restituição dos valores retidos indevidamente, devidos ao senhor José, tranquilo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas, certo? Com fulcro no artigo 82 e 85 do CPC. Então essa é uma estrutura, é isso que a gente tem que observar, é isso que vocês têm que pensar, esse racional. E isso vai servir para qualquer outra questão que vocês façam. Sempre que for um recurso de apelação, você tem que fazer essa análise. Então agora, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês
como que deve ser apresentado, né? Essa aqui é o meu exemplo de peça, como que a gente vai trazer essa peça, certo? Então aqui na petição inicial, né, que é quando a gente vai apresentar esse recurso de apelação, a gente tem que fazer ali uma petição de interposição que é apresentada no primeiro grau. A gente já traz aqui, ó, essa aqui é a primeira petição, ela vem junto, né, como vocês vão ver, eu vou trazer aqui essa petição, trazendo a questão do recurso e tudo mais, e no próximo a gente já vai entrar na questão dos fatos. Anteriormente aos fatos, a gente vai fazer, eu nem trouxe aqui para vocês, mas é aquilo que eu estou batendo na tecla, quando a gente apresenta isso, a gente já vai apresentar, né, essa petição de interposição. E depois, vocês, antes da apresentação dos fatos, vão trazer para quem que vai. Então, se vocês trazem quem que é o apelante, o senhor José, quem é o apelado, o Estado X, e a quem que vai. Então, ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado X, que é quem vai receber esse recurso de apelação. Então, eu trouxe aqui, ó, excelentíssimo senhor doutor, esse é o endereçamento da terceira vara da Fazenda Pública da comarca da capital do Estado X. É para quem a gente vai remeter. Pulem algumas linhazinhas para dar um espaço legal. E muito importante, já existe um processo, concorda? Já existe um número. A gente está entrando com um recurso, ou seja, esse recurso, embora ele agora seja direcionado ao Tribunal de Justiça, ele vai acompanhar esse número principal, que é o número do processo inicial. Então é muito importante que vocês façam esse apontamento. Processo, número, e tragam ali em XXXX, que vai remeter a que você sabe, olha, realmente você não esqueceu de trazer. Então a gente traz aqui a qualificação. José da Silva, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, porque já existe a petição inicial, que move em face do Estado X, por meio de seu advogado devidamente constituído, entre parênteses, procuração anexa. É muito importante que faça isso, o qual recebe intimações no e-mail xxx, bem como no endereço profissional xxx. Por que vocês devem trazer isso, pessoal? A OAB agora exige que o advogado ele se qualifique também, demonstre onde ele recebe intimações, coloca um e-mail. Então é muito importante que vocês coloquem isso, sob pena também de perder alguns pontinhos. Aí vamos lá. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e interpor recurso de apelação. Nós trazemos qual artigo que é fundamentado esse recurso de apelação, é com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, em face da sentença de folhas, a gente não tem a informação de qual é a folha, então a gente traz essa de forma genérica, pelas razões de fato e de direito a seguir dispostas. Depois a gente traz mais um ponto. Requer de pronto que o presente recurso seja admitido no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, além de que seja determinada a intimação do apelado, no caso do Estado X, para contra-razões, nos termos do artigo 1010, parágrafo 1º do CPC, e que em seguida sejam os autos encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado X para que seja processado e julgado o presente recurso, termos que impede deferimento, local, data, advogado e OAB. Lembrem-se, nunca coloquem o local, nunca coloquem. Se vocês estão fazendo a prova em Lorena, nunca coloquem Lorena e a data que você está fazendo a prova. Isso pode caracterizar a identificação de prova e vocês podem ser eliminados. Muita atenção. Como eu disse para vocês, essa é a petição de interposição. Ela é remetida, né, junto ali no primeiro grau. Depois disso, vocês devem fazer separar ali umas 5, 6 linhas para fazer é bem simples, eu nem trouxe justamente por isso. Que vocês vão trazer. Quem é o apelado? Coloca ali, são as razões do recurso, razões recursais. Então, quem é o apelado? Ah, o apelado é o Estado X. Apelante, José da Silva. Quem vai ser remetido? Ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. E aí a gente vai trazer como que funciona. A gente vai trazer agora os fatos. Então, a gente vai começar a descrever o que aconteceu. Então, eu trouxe para vocês bem simples. Tratam os autos de ação de repetição de indébito ajuizada pelo senhor José da Silva, ora apelante, contra o Estado X, ora apelado, com o objetivo de restituir o imposto de renda retido indevidamente, quando do recebimento da licença-prêmio, a qual foi convertida em pecúnia em razão da necessidade do serviço. Não obstante tenha sido devidamente comprovado documentalmente o direito do apelante, o juízo de primeiro grau entendeu por julgar improcedente o pedido feito na inicial, indeferindo de plano a petição inicial, extinguindo a demanda sem resolução do mérito, por afirmar que o apelado, no caso do Estado X, era parte ilegítima para figurar no polo passivo de processo envolvendo imposto
sobre a renda, tributo de competência da União. Entretanto, o entendimento trazido na sentença não merece prosperar, pois, de acordo com a súmula 447 do STJ, que a gente já viu lá atrás, bem como o artigo 157, inciso 1º da Constituição Federal, o ente federado beneficiário da renda oferida com a retenção pode ocupar o polo passivo em eventual ação de repetição, certo? Assim, a sentença atacada por este recurso merece ser integralmente reformada, conforme argumentos a seguir, sendo o instrumento correto para viabilizar tal reforma o presente recurso de apelação nos termos dos artigos que nós trouxemos lá atrás também, que eu trouxe na estrutura para vocês. Então, esses aqui são os fatos. Passamos os fatos. O que a gente tem que trazer? Falar da tempestividade e o preparo recursal. Tempestividade, nós vamos bater na tecla que já discorreu 10 dias desde a publicação da sentença. O prazo é de 15 dias, ou seja, é totalmente tempestivo o processo. Essa interposição do recurso é tempestiva. Então, eu trouxe aqui. Tendo em vista já ter discorrido 10 dias desde a publicação da sentença, hora combatida, nos termos do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, o presente recurso de apelação é tempestivo, pois o apelante tem prazo de 15 dias contados a partir da intimação para sua interposição. Além disso, cumpre ressaltar que o apelado recolheu devidamente os valores a título de preparo recursal, nos termos do artigo 1007, comprovante anexo. Já sanamos mais um problema. Lembra que eu trouxe para vocês as razões preliminares? Vamos bater nela agora, questão da legitimidade do Estado X. Antes de adentrarmos ao mérito da discussão, vale trazer, em sede de preliminar, a incontestável legitimidade, legal de escrever em letra maiúscula, do apelado, em ocupar o polo passivo da presente demanda, haja vista que o ente federado beneficiário da renda oferida com a retenção pode ocupar o polo passivo em eventual ação de repetição, conforme repetimos, não tem problema. É meio repetitivo, é necessário fazer essa repetição, conforme a súmula do 447 e o artigo 157 da Constituição Federal. Sanada qualquer dúvida a respeito da legitimidade do apelado, dá-se início à análise do mérito. Ou seja, já matamos os fatos, já matamos a questão da tempestividade, o preparo recursal, são coisas que descontam pontos se não forem trazidas, e agora a gente bateu na tecla das razões preliminares. A gente comprovou que o Estado X é realmente legítimo para compor o polo passivo. Então agora a gente traz o mérito, que eu falei para vocês que é a súmula 136, é bem simples. Conforme amplamente exposto no tópico factual, o presente recurso de apelação se faz necessário, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da ação ajuizada pelo apelante, na qual foi requerido o reconhecimento do seu direito de restituir os valores que foram retidos a título de imposto de renda indevidamente pelo apelado. Acabou. A gente faz uma síntese bem curtinha dos fatos. Assim, diante da comprovação documental anexa, reitera-se que o pagamento em pecúnia de licença-prêmio que não foi gozada por necessidade do serviço assume caráter indenizatório, não configurando acréscimo patrimonial, mas sim compensação ao gravame a direito adquirido, não estando sujeito a incidentes de imposto de renda nos termos da súmula 136. Eu trouxe a súmula. O que a súmula fala? O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está sujeito ao imposto de renda. É bem claro, é bem objetivo. E as provas da OAB vocês vão verificar isso. Elas sempre vão trazer um artigo que vai responder exatamente, seja artigo, seja súmula. É ali a pessoa que está analisando, né, o avaliador, ele não quer causar um grande problema. Ele não quer algo que depois vai dar uma discussão de qual seria o artigo que fundamentaria melhor, qualquer coisa do tipo. Ele não quer isso, ele quer só verificar se você tem uma noção básica, se você tem o conhecimento das súmulas, se você sabe localizar no código, que é muito importante. Então, finalizando, portanto, a retenção é indevida, devendo ser o apelado condenado a restituir o valor do tributo indevidamente cobrado. Passamos para os pedidos, para finalizar a nossa peça. Diante do exposto, requer-se que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, muito importante esse pedido, a fim de reformar integralmente a sentença atacada para que reconhecidos os seguintes direitos. Vamos lá. Seja afastada a ilegitimidade passiva do Estado X, em atenção ao que dispõe a súmula 447, novamente ela, e o artigo 157. Ocorra o julgamento antecipado, que nós já provamos que todas as provas estavam ali, né? Dos documentos já estavam trazidos aos autos, que o julgamento ocorra de forma monocrática, que houve ali uma afronta ao enunciado de súmula do STJ, e por fim, que o apelado seja condenado à restituição dos valores retidos indevidamente,
bem como o pagamento de honorários advocatícios comerciais e custos com fulcro no artigo 82 e 85 do CPC, igual a gente já tinha analisado. Por fim, vocês vão colocar termos que impedem deferimento, local e data, mesma coisa da petição lá de cima, certo? Pessoal, então é essa. A análise que a gente fez foi uma análise bem objetiva. Eu gosto de trazer para vocês ali em slide a slide o que você deve observar. Então a gente fez uma resolução básica da questão, né? Nós analisamos o problema, verificamos qual era a peça e trouxemos como que seria resolvido. Ó, a questão da tempestividade, questão da preliminar, a tese e os pedidos. Depois eu trouxe ele de forma bem simples. Obviamente que não precisa ser necessariamente igual a esse recurso, cada um tem a sua metodologia, né, a forma que prefere escrever, mas eu trouxe os pontos que vocês não podem deixar de colocar, certo? Lembrem-se, coloquem lá, façam a petição de interposição, ela é apresentada perante o primeiro grau, né, que foi o juiz que julgou improcedente a ação, né, que a gente está recorrendo dessa ação, da sentença desse juiz. E depois façam ali bem simples as razões recursais, que é o apelante, o apelado e a quem você está remetendo, ao egrégio tribunal do estado X. Feito isso, a gente já traz a questão dos fatos, a questão da preliminar, a questão do mérito, por fim, os pedidos. Feito isso, acabou. Certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Espero que a aula tenha sido clara, que eu tenha conseguido passar, né, aquilo que vocês precisam para resolver as questões. Me coloco à disposição. Esses são os meus contatos, meu Facebook, meu Instagram e meu e-mail. Caso precisem desse material, eu disponibilizo para vocês sem problema. Basta pedir para mim por e-mail, certo? E caso tenha alguma dúvida, caso alguma coisa tenha ficado um pouco confusa, a gente sabe que a segunda fase, às vezes, ela gera um pouco mais de dúvida, até porque o candidato tem que escrever, né? Ela é discursiva. Então, às vezes, professor, mas se eu colocar assim tá errado, se eu colocar assado tá errado, a gente analisa juntos, não tem problema, tá bom? Mas o importante é sempre vocês seguirem essa ordem que eu trouxe para vocês, que com isso, com certeza, vocês vão conseguir lograr êxito em pontuar o máximo da questão, tá bom? Um abraço, contem comigo, uma boa prova para vocês. Tchau, tchau!